Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Como é bom estarmos na presença do Senhor nosso Deus, como é bom estarmos na casa de Deus para ouvirmos da sua palavra, quando muitos não podem ter acesso a isso, quando muitos não podem ouvir a leitura da palavra de Deus. Deus nos dá esse privilégio de estarmos na casa dele para adorá-lo pelo que ele é, para louvá-lo por tudo que ele tem feito em nossas vidas, mas para ouvirmos da sua voz também. Essa noite, que Deus nos abençoe. Onde estão as cozinheiras do acampamento? Levanta a mão, por favor, porque naquele acampamento a comida estava muito boa. Estava bom demais. Quem não foi, você pode ir no próximo só para comer. Nós precisamos ter lá, vai ter acampante, vai ter equipante e vai ter gente que só quer comer. Podemos ir. Porque a comida estava muito boa. Deus abençoe vocês, trabalho maravilhoso que vocês se dispuseram a fazer por aqueles que ainda navegam inocentes, novos na fé em Cristo. Ali se alimentaram com a boa comida que vocês fizeram, mas também com a boa comida que Deus preparou antes da fundação do mundo, para que lá eles aprendessem. Abram as suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, verso 14 e 15, um trecho pequeno em si, mas de uma relevância tremenda para as nossas vidas nessa noite. Mateus, capítulo 8. Você que não trouxe a sua Bíblia, está sendo projetado para vocês aí, os nossos amados irmãos da projeção. Está colocando para vocês Mateus, capítulo 8, verso 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te adoramos, ó Deus, pelo que o Senhor é. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Eu te adoro, ó Deus, dia após dia, pelo amor com que o Senhor tem derramado aos meus irmãos da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. A ti toda a glória sobre isso, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, por este momento em que podemos ler a porção da Tua Palavra e aprender mais um pouco do Senhor. Eu lhe peço, Pai, humildemente, que o Senhor me use agora como instrumento de bênçãos aos meus irmãos que aqui estão, para que a sua palavra possa fluir, ó Deus, para que a sua palavra possa encontrar, como já dito pelo meu amado amigo Ciro, terreno e corações férteis onde possa brotar e onde possa haver transformação. A ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que nós, às vezes, passamos de uma olhadela tão rápida e nele não nos prendemos, porque os textos que antecedem a ele são textos um pouco mais compridos, que tratam de algumas curas que são descritas de uma maneira mais pormenorizada. Ele vai falar da cura do leproso, se você voltar um pouco adiante, atrás do texto. Lembra da cura do leproso? Quando o leproso chega a Jesus e fala: Senhor, por favor, eu gostaria de ser curado, você quer ser curado? Deus então o toca e ele é curado, e Jesus então fala assim: vá então ao templo, e diz o que aconteceu, mas depois só entre nós. Ele faz uma outra relação, ele fala da cura do servo do centurião também, o texto que antecede. O texto também é comprido, vai dizer que quando Jesus chega em Cafarnaum, e nós vamos sempre nos lembrar disso, que Cafarnaum é a base do ministério de Jesus. Então ele andou por toda a Judéia, Galiléia, coloca a sua base ali em Cafarnaum, ele retorna a Cafarnaum. Quando ele adentra em Cafarnaum, o centurião vai até ele e fala: o meu servo está padecendo, o senhor pode curá-lo? Jesus fala: posso, eu vou lá curar o seu servo. E o centurião fala: não, eu não sou digno que o senhor venha até minha casa, Jesus. Basta uma palavra tua, e os montes se removerão. Ele podia dizer isso, eu podia ter equipe de louvor cantando conosco. Basta uma palavra tua, e os montes se removerão. Jesus olha para aqueles que os acompanham e diz assim: jamais vi em Israel fé de tal tamanho quanto esta. Esses relatos, eles são relatos grandes. Eles são relatos onde
Jesus quer nos apresentar os meandros daquela operação que ali se ofereceu para a cura. Entretanto, quando ele vai falar da cura da sogra de Pedro, e a expressão sogra de Pedro fica com vocês, porque não tecerei nenhum comentário acerca do termo sogra, isso é com vocês, ainda sogra, ainda cura, Deus é poderoso para isso. Mas quando ele vai nos relatar, Mateus vai nos falar sobre a cura da sogra de Pedro, Mateus nos escreve 3 ou 4 linhas. Entretanto, 3 ou 4 linhas muito importantes para a nossa vida. Entretanto, 3 ou 4 linhas que devem bater fundo no nosso coração, para que nós possamos aprender mais sobre Jesus e sobre a nossa vida com Jesus. Jesus, então, vai à casa de Pedro. Nós descobrimos, então, que Pedro era casado, isso o texto nos diz. Nós descobrimos que Pedro mora em Cafarnaum, isso o texto também nos diz, afinal Jesus entrou em Cafarnaum. Nós descobrimos que ali na casa de Pedro, mora sua esposa, mora o irmão de Pedro, André. Sim, mora André, eles moram juntos, e mora Pedro também, moram os 4. Nós descobrimos também que nem sempre Pedro está na sua casa, porque Pedro tem afazeres a cumprir em nome do Senhor, e guardem isso vocês que foram eleitos hoje pela manhã. Vocês que foram eleitos hoje pela manhã, nós temos afazeres a fazer em nome do Senhor. E muitas vezes nós teremos que deixar os nossos lares para isso. E rogamos às nossas esposas, aquelas que nos cerquem, que nos entendam que vocês são o nosso fundamento para que nós possamos fazer a obra de Deus em segurança. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus entrou em Cafarnaum, alguns discípulos foram procurar e disseram assim: ó Deus, a sogra de Pedro está doente, vamos até lá. O texto diz então que Jesus acompanha Pedro, saúde, vai até a casa de Pedro, adentra e encontra essa mulher acamada com uma febre. Lucas vai dizer que essa febre é muito alta. Lucas é o médico. Quando Lucas descreve a doença, Lucas não floreia, ele fala o que está acontecendo. Mateus vai dizer, ela estava acamada com febre. Vem Lucas e diz, está com uma febre muito alta. É o pai quando fala que está com febre, está tudo bem, e a mãe vem e diz, está quase morrendo. É mais ou menos essa a relação. Lucas, então, descreve isso nos seus pormenores. Mateus diz, ela estava com febre. E aqui o texto começa a nos chamar a atenção. Vejam o que acontece quando Deus adentra em nosso lar. Veja o que acontece quando Deus olha para nós. Veja o que acontece. Veja o que está escrito ali no verso 14, parte B. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, essa é a parte A, parte B, viu a sogra acamada. Essa noite eu quero te dizer, meu irmão, que Deus nos vê. Essa noite eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus, esse Deus que é relatado no livro de Mateus como Jesus sendo o rei, é isso que Mateus quer demonstrar ao povo quando ele escreve. Ele diz assim, esse Jesus que é rei, que está sentado no seu alto e sublime trono, este Jesus que governa a terra, este Jesus que tem o universo nas palmas da sua mão, esse Jesus te vê. Vi a aflição do meu povo. Lembram-se dessa história? Nós, como presbiterianos, vamos saber das sarças que estão em nossas portas. Lembram-se dessa história? Moisés estava lá no deserto andando, e ele olhou para um lugar, e neste lugar havia um arbusto que ardia, porém não se consumia. Ele ficou curioso com aquilo e foi até o arbusto. Quando ele estava chegando perto desse arbusto, a sarça que nós chamamos, eles conversaram, ela disse, não, espera aí, Moisés. Calma. Não vem até aqui, tira as sandálias que você está usando, porque este lugar é santo. Moisés parou, Deus se apresenta a ele e fala assim, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaque, eu sou o Deus de teu pai Jacó. E Deus profere uma frase lindíssima, ele diz, certamente Moisés, certamente eu vi a aflição do meu povo.
Deus nos vê. Quantas vezes em nossas aflições, quantas vezes em nossas disputas internas com o nosso coração, quantas vezes talvez cercado pela doença, quantas vezes talvez cercado pela balbúrdia financeira que não conseguimos resolver, quantas vezes talvez cercado por aqueles estudos, por aquelas ideologias, onde nós talvez não consigamos nos desvencilhar, nós questionamos o que está acontecendo. Será que esse Deus não sabe o que está acontecendo? E a palavra de Deus diz que Jesus viu a sogra de Pedro. Meu amado irmão, eu não sei onde você se encontra essa noite. Meu amado irmão, graças a Deus, a onisciência foi dada somente a Deus para que nós não tivéssemos como ficar julgando nada. Eu não posso entrar no seu coração, eu não sei o que está acontecendo. Agora, uma coisa eu posso afirmar para você: Deus chegou para Moisés e usou a expressão certamente. Jesus adentrou aquela casa e viu. Jesus quer entrar na tua casa e quer te ver. Eis que estou à porta e abro. Bate. Eu quero te ver. A primeira lição que o texto nos traz é que esse rei, que está sentado num alto e sublime trono, aonde você estiver, ele te vê. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, ele vê. O Velho Testamento já nos trazia uma amostra desse cuidado. Existe um hino que o coral canta, que eu acho maravilhoso, e aqui vai um elogio a você para recebê-lo em nome de todos eles. Eu não sei cantá-lo direitinho, mas é alguma coisa que me fala assim, da alva e... como é que é? Asas da alva. Como é que é a letra dele? Ele fala que se... sabe... Se faço a minha cama no mais profundo abismo, Deus me vê. Se tomo as asas da alvorada e vou para os confins da terra, Deus me vê. Eu penso que as trevas me encobrirão e a noite sobre mim cairá. Ainda assim, Deus me vê. Deus me vê. Essa noite, meus amados irmãos, Jesus sabe de todas as suas aflições. Essa noite, meus amados irmãos, Jesus sabe de todas as suas lutas. Essa noite, meus amados irmãos, Jesus sabe de tudo aquilo que amargura o seu coração. Ele sabe de tudo aquilo que tira a tua paz. Mas eu quero te dizer, Ele sabe de tudo isso. Ele está vendo tudo isso. E Ele vai promover cura, Ele quer promover cura sobre isso. E é sobre isso que fala o segundo ponto dessa noite. No primeiro momento, nós vemos então que Deus nos vê. Num segundo momento, nós vemos que Deus vê a nossa aflição e Deus nos cura. Acompanhe comigo lá o verso 15b e o verso 16a. 8. 14b e 16a, desculpe. Viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ora, não precisaram vir raios do céu para cair sobre a sogra de Pedro. Ora, não precisaram vir terremotos, inundações, coisas que movessem aquele lugar, para que as aflições daquele que suportava, para que as aflições que aquele que estava suportando pudesse ser curado, pudesse passar. Não precisava de nada disso, precisava de um toque da mão de Jesus. E é isso que o texto nos ensina, mas Jesus tomando-a pela mão. Ei, meu amado irmão, ei, minha amada irmã, Jesus te vê. Jesus sabe das suas aflições. Jesus se compadece de você. Jesus quer te pegar pela mão e te dizer a solução. E te dizer a esperança.
Há esperança para o perdido. Eu sou apaixonado pela equipe de louvor, não vou conseguir desvencilhar isso. Ele vai dizer: há esperança para o ferido, como árvore plantada. Há esperança porque Ele nos vê. Há esperança porque Ele nos cura. Cristo tem compaixão de nós. Cristo se dedica a ajudar aqueles que necessitam de sua ajuda. Isaías vai dizer: Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou-se a si mesmo com as nossas doenças. Cortou? Voltamos. Ele nos vê. Projeta para nós lá Mateus capítulo 8, verso 36, por favor. Mateus capítulo 8, verso 36. Abram as suas Bíblias. Mateus capítulo 8, verso 36. Quem que está lá? Ninguém. Tem. Não, 18, 36. Errado aqui. Eu vou ler para vocês então. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Veja, ele usa a expressão, vendo ele as multidões. 9. Preciso trocar meu óculos. Obrigado. Isso mesmo. Veja que quando Jesus nos vê, ele se compadece de nós. Existe uma passagem muito interessante que ilustra bem isso que nós estamos falando acerca daquilo que Jesus faz por nós e acerca daquilo que nós achamos que Jesus deveria fazer por nós. Quando os discípulos de João Batista, ouvindo que Jesus havia praticado curas, os discípulos de João Batista vão até Jesus e perguntam a ele: Jesus, nós temos uma dúvida. Eu vi que o Senhor está curando, eu vi que o Senhor está fazendo milagres, mas eu quero saber, é o Senhor que veio para restaurar a Israel ou nós devemos esperar outro? Jesus responde para eles e fala assim: vocês que são os discípulos de João Batista, eu preciso falar uma coisa para vocês. Vocês vêm a mim como se eu quisesse guerra. Vocês vêm a mim como se eu quisesse luta. Vocês veem a mim como se houvesse, então, uma briga entre nós, mas vocês veem a mim de maneira errada. Eu vou dizer a vocês para o que eu vim, para aquilo que Isaías já tinha falado. Diga a João Batista, e guardem isso, meus amados irmãos. Ele fala aos discípulos de João Batista: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, porque o nosso Deus cura. Meus amados irmãos, eu não sei quais são os seus anseios, eu não sei quais são os seus medos, quais são as suas angústias, mas uma certeza eu tenho: Deus, em sua soberania, conforme o seu beneplácito, pode te curar. Pode te restaurar. Deus pode nos curar. Deus pode nos restaurar. Deus pode, meu amado irmão, escrever uma nova história para a nossa vida. Em terceiro lugar, o último ponto, nós aprendemos que Deus nos cura, mas Deus nos cura não somente para que nós nos levantemos e dizemos: louvado seja o seu nome, ó Deus, estou curado. Então aqui acaba todo esse relacionamento intrínseco que nós poderíamos ter. Mas, por fim, Deus nos cura para que nós possamos nos levantar e possamos servi-lo. Deus nos cura. Deus nos restaura. Deus transforma a nossa vida. Deus dá uma nova história para aquilo que nós somos. Mas Ele nos dá para que nós possamos servi-lo. Veja o que diz o texto ali no final, capítulo 15, verso B. Ela se levantou e passou a servi-lo. Hoje foram eleitos para servi-lo.
Antes da fundação do mundo fomos chamados para servi-lo. Antes da criação, antes que nós existíssemos, nós já fomos chamados para servi-lo. Deus nos vê, Deus nos cura, Deus nos levanta para servi-lo. Mas o que significa então servir a Deus? E aqui é fácil. Eu gosto de tocar piano, então eu sirvo a Deus tocando piano. Dom que Deus me deu, vou servir ali tocando piano. Eu descobri que eu tenho um dom para mexer na mesa de som. Bom, o som não falha, tudo aqui está preparado. Eu descobri que eu tenho um dom maravilhoso de cozinhar. Dona Essia? A gente vai no acampamento, todo mundo come. Todo mundo tem o seu dom na arte. Deus deu dons a cada um de nós. Deus nos deu dons para que nós possamos servir ao próximo com o dom que nós recebemos. Guarde isso, meu amado irmão. O dom que nós recebemos é para servir ao próximo. Abra sua Bíblia. E agora eu vou tentar acertar. 1 Pedro 4,10. Projeta para mim, para eu não passar vergonha antes. 1 Pedro 4,10. Vamos lá. Passa. 1 Pedro 4,10 diz assim: Jesus te visitou, Jesus te curou, Jesus te restaurou, Jesus escreveu uma nova história à sua vida para que você possa servir uns aos outros conforme o dom que você recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E eu vou à igreja da Silva Jardim para fazer culto ao Senhor, para servi-lo, para adorá-lo, mas para servir aos meus irmãos também. Só que aí dói um pouco, né? Servir a Deus, que eu não vejo, é mais fácil do que o meu irmão que eu vejo. Afinal, eu tenho minhas lutas com os meus irmãos, não tem? Afinal, podem acontecer coisas que não me tragam tão próximo ao meu irmão. Mas Jesus não está questionando isso. Ele está dizendo a Pedro. Lembra de Pedro? Pedro não era o João. Pedro cortava orelhas, João orava. Ele está falando a Pedro servir ao seu irmão. Muitos de nós somos Pedro. Muitos de nós somos João. Deus diz a cada um de nós: eu te restaurei, para que você me sirva, mas para que você sirva ao seu irmão também. Guarde isso para quando nós viermos à igreja. Nós vamos fazer culto ao Senhor, vamos adorá-lo pelo que Ele é, vamos louvá-lo por tudo que Ele tem feito. Vamos servir aos nossos irmãos, sendo bons dispenseiros, dispensa daquilo que Ele nos deu. Aquilo que o Senhor me deu, eu vou usar para abençoar o meu irmão. É isso que Ele nos fala. Utilizando o talento, a habilidade, a capacitação espiritual dada pelo Espírito Santo de Deus. Cada um de nós tem um lugar específico no corpo de Cristo. Cada um de nós recebeu uma capacitação espiritual para contribuir de alguma forma com o bem comum da igreja. Quando progredimos, nós edificamos a igreja. Abra lá em 1 Coríntios 14, 12. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Mas por que então isso tudo? Por que então eu devo servir ao Senhor? Por que eu devo aprender mais então? Por que eu devo me envolver mais com a igreja? Por que eu devo então procurar progredir nisso? Veja o amor de Deus pela sua igreja. Nós vamos progredir nisso, visitados, salvos, curados por Deus, para a edificação da igreja. Deus nos chama, Deus nos cura, para a edificação da sua igreja. Mas eu tenho um pensamento para servir ao Senhor, ele tem um outro pensamento, a senhora tem um outro pensamento, todos têm vários pensamentos. Aí ele vai e nos chama a atenção em 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação, aquilo que eu dou a cada um de vocês, visa um fim proveitoso. Esse dom que Deus nos deu, quando Deus nos restaura para o seu trabalho, Ele nos restaura para um fim proveitoso.
Chega de porfias, chega de discussões, chega de bebedices, chega de glutonaria, chega de tudo isso que não faz bem ao reino de Deus. Porque eu quero que vocês progridam para a edificação da minha igreja. Meus amados irmãos, quando nós obedecemos a lei de Deus, preste atenção nisso, no trato com os nossos irmãos, então nós servimos a Deus. Quando nós obedecemos a lei de Deus, no trato para com os nossos irmãos, nós servimos a Deus. Ele perguntou, como se resume o mandamento? Como se resumem os mandamentos, Eric? O que foi respondido? Alguém ajuda o Eric, por favor. Amarás. Alguém sopra no ouvido do Eric lá, por favor. Amarás ao seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Então eu saberei que a restauração promovida em seu coração gerou serviço para o reino de Deus. Deus nos visita. Deus quer nos visitar essa noite. Adolescentes vão rindo, que eu vou perguntar para vocês na próxima também. Amamos a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos para contrato. Então não cabe, meus amados irmãos, dentro da igreja de Deus, divisões. Não cabe, meus amados irmãos, dentro da igreja de Deus, porfias. Não cabe, meus amados irmãos, dentro da igreja de Deus, dissensões. Não cabe, meus amados irmãos, dentro da igreja de Deus, separações. Porque o dom que Ele nos deu, como nós já lemos hoje, como bons dispenseiros, serve para que nós sirvamos aos nossos irmãos. Serve para que haja progressão no povo de Deus. Serve para que haja melhora na igreja de Deus. Portanto, quanto procurado a tratar de assuntos que não sirvam de união para o povo de Deus, biblicamente, se posicione. Isso que você traz edifica a casa de Deus, porque Deus me visitou, Deus me tocou, Deus me restaurou, para que eu pudesse servi-lo e para que eu pudesse servir a você também, meu irmão. Concluindo, do texto que nós lemos, nós verificamos, os crentes ficam doentes, tá? Não se preocupem. A sogra de Pedro ficou doente. Nós verificamos que os salvos enfrentam terríveis sofrimentos. Diz Lucas que a febre era tamanha. Nós verificamos então, meus amados irmãos, que nós precisamos de Jesus em nossa casa. Nós precisamos, porque há aflições dentro do nosso lar. Nós precisamos de Jesus no nosso casamento. Nós precisamos de Jesus na nossa família. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Porque quando Jesus chega, Ele traz cura. Quando Jesus chega, Ele traz libertação. Quando Jesus chega, guardem isso, Ele traz paz. Paz para com Deus. Quando Jesus chega, Ele traz alegria. Quando Jesus chega, Ele nos pega pela mão, tira do nosso leito e nos traz salvação. Como resposta, nós o servimos todo o nosso. Somente a Deus, toda a honra. Somente a Deus, toda a glória. Somente a Deus, todo o louvor. Não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém? Em resposta a essa bela palavra, convido você a colocar-se em pé e vamos entoar esse belo hino 306, Fidelidade na luta. Cantemos ao nosso Deus.